Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não sei se vocês se lembram, nas últimas aulas temos falado sobre orações subordinadas adverbiais, conhecemos algumas dessas orações, né? Na última videoaula eu falei de uma oração que funcionava como um adjunto adverbial de lugar, uma outra que funcionava como adjunto adverbial de tempo, né? E na nossa última aula presencial, presencial não, né? Quem dera. Na nossa última aula ao vivo, eu falei com vocês sobre outras orações subordinadas adverbiais, né? Vimos uma que se chama concessiva, vimos também a adverbial causal, né? Vimos a adverbial condicional, que é muito importante, vimos a adverbial final, que também é bastante importante, né? E hoje eu queria apresentar algumas outras para vocês também que são que vocês têm que conhecer, que são muito relevantes para a gente, combinado? Bom, a primeira que eu trouxe aqui, eu vou me basear nesse cartaz aqui publicitário do Ministério Público do Trabalho, né? Então foi um cartaz que dessa mesma coleção de cartazes, um deles já apareceu numa prova do Enem. Então é interessante a gente estar de olho nesse tipo de cartaz, né? Olha só, ele traz aí uma temática da diferença salarial entre mulheres negras e brancas. Então tá lá para você, qual delas tem o maior salário, né? Mulheres negras ganham 45% menos do que mulheres brancas. Vamos pegar essa oração aqui então, né? Não deixe o preconceito escolher por você pela igualdade da mulher negra no mercado de trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho, um órgão do governo federal que tem a missão de promover um ambiente de trabalho melhor para os brasileiros, para os cidadãos, e fazer uma campanha ali querendo diminuir as distorções, né, que há no mercado em relação a homens, mulheres, brancos e negros, né? Muito bem, essa oração a gente pode pegar ali, ó, mulheres negras, né? Mulheres negras, olha o sujeito da oração, né? Ganham, olha o verbo ganhar, 45% menos, 45% menos do que as mulheres brancas. Vocês concordam que olha só, nós temos ali o sujeito, o verbo, e o que quem ganha alguma coisa, o que as mulheres negras ganham? 45% menos que as mulheres brancas, certo? Eles ganham 45% menos, né? Tá. Você não acha que aqui há uma ideia de comparação, né? Ganham 45% menos que as mulheres brancas ganham, né? Você não acha que está implícito um verbo ganhar ali, olha? Ganham. Esse tipo de construção é bastante comum, né? Que vem implícito esse verbo ganhar para fazer um verbo, para fazer uma ideia de comparação, né? Quando isto acontece, a gente diz que esta oração aqui que cria essa comparação é uma oração subordinada adverbial comparativa, né? Olha só. É o mesmo que, por exemplo, eu pegar uma outra oração, pensa aqui, né? Um investimento em educação. O que tem ele? Cadê o verbo? Bom. O que ele é? Importante. Beleza, ele é importante. Mas se eu falar que ele é tão importante quanto, ó, quando eu falo que uma coisa é tão, alguma coisa quanto outra, eu estou criando uma comparação, certo? Então, tão importante quanto o investimento em segurança, por exemplo, né? Poderia dizer. Então, nesse caso, eu estou tendo que
tão quanto o investimento em segurança. Eu estou dizendo que o investimento em educação é importante, estou comparando esse investimento com algum tipo de outro investimento, um investimento em segurança, por exemplo. Então, ao fazer essa comparação, ao utilizar uma construção comparativa, beleza, eu estou fazendo uma comparação. Observe que está implícito aqui um verbo. O investimento em educação é tão importante quanto o investimento em segurança é importante, né? Quanto ele é importante. Um é tão importante quanto o outro é importante. Bom, quando eu faço esse tipo de construção comparativa, eu digo que isso aqui é uma oração subordinada adverbial comparativa. Professor, mas eu não estou vendo o verbo aí, professor. Aqui não tem um verbo para ser uma oração subordinada. Então você vai ligar a sua anteninha, vai ficar muito atento, porque quando tivermos essa ideia de comparação, o verbo ele fica implícito. A gente disse que tem um verbo implícito ali, você tem que encontrar esse verbo implícito e aí automaticamente você vai entender como é que está funcionando essa comparação, como é que é a estrutura oracional dessa comparação, e você vai chamar de oração subordinada adverbial comparativa. Tranquilo para você? Eu sei que é complicadinho, mas pega essa ideia, liga essa anteninha quando você vê uma ideia de comparação, chama de oração subordinada adverbial comparativa, que não tem erro, né? Um outro tipo de oração adverbial muito importante para a gente também, que vocês usam com frequência, que tem que usar mesmo, é a oração subordinada. Oração subordinada adverbial, ou seja, ela faz o papel de advérbio, de adjunto adverbial dentro de outra oração, conformativa. Atenção para esse nome, conformativa, não tem nada a ver com se conformar, mas tem a ver com a ideia de conforme alguém disse, conforme alguém falou. Então vou pegar um exemplo aqui só para você lembrar e depois eu pego um outro exemplo que é mais comum, né? Então se eu digo assim, ó, os representantes, né, os políticos são os nossos representantes, né? Os representantes agem, eles agem conforme legitimam seus eleitores. Então, os representantes agem de acordo com os eleitores daquele representante acha que ele deve agir. Não necessariamente o representante age conforme ele pensa, mas conforme ele vai agradar o seu grupo de eleitores, certo? Isso é bom para um lado, ruim pelo outro, claro, tem vantagem e desvantagem, né? Mas fato é que os representantes agem, que está o verbo, ali está o sujeito, como a gente sempre faz, e conforme legitimam seus eleitores, conforme legitimam seus eleitores. É o modo como ele age, né? Ele não age dessa maneira, tá? E eu não estou dizendo que ele age ele age segundo, né? Segundo os seus representantes acham que ele deve agir. Bom, dessa maneira eu estou criando uma oração subordinada, né, adverbial conformativa. É aquilo que legitima a minha afirmação, né? Então, se eu digo, segundo os cientistas, a preguiça é uma tendência evolutiva. Segundo os cientistas, a preguiça é uma tendência evolutiva. Bom, a preguiça é uma tendência evolutiva. Quem é que está dizendo isso? Segundo os cientistas dizem. Eu esqueci de colocar um verbo ali, né? Segundo dizem os cientistas, né? Se fosse só segundo os cientistas, seria um adjunto adverbial de conformidade.
Mas como eu introduzi um verbo nessa sequência, segundo dizem os cientistas, bom, então eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Tranquilo isso para vocês? Por que eu disse que ela é importante? Bom, sempre nas redações do Enem vocês não têm que apresentar repertório sociocultural. Geralmente esse repertório sociocultural vem com trazer um dado fornecido por alguma instituição. Segundo uma pesquisa mostrou, olha aí a oração subordinada adverbial conformativa. Segundo disse tal autor, né? Olha aí uma referência a um autor usando uma oração subordinada adverbial conformativa. Então isso acontece com muita frequência nas redações de vocês e tem que acontecer, né? Então através desse tipo de conjunção, segundo, conforme, ok? Muito bem. Bom, uma outra oração subordinada adverbial importante para a gente conhecer, né? Um outro tipo é aquela chamada de consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Muito bem. Ela traz para a gente a consequência, né? A consequência, não a causa, porque a causa quem trouxe para a gente foi a oração subordinada causal. Mas quando eu apresento a consequência de um fato, bom, aí eu estou apresentando uma oração subordinada adverbial consecutiva. São essas que apresentam expressões como tanto que, né? Do tipo, por exemplo, né? Tá em voga aí agora esse tema. Então se eu coloco assim, a polarização, né? Polarização política é tanta que, gera uma consequência. A política perdeu seu lado racional. Que a é muita, né? Então ela é tanta que a política perdeu seu lado racional, conforme inicialmente tinha sido criado lá a política, a ideia de discussão, né? Então olha só, a política perdeu seu lado racional. Estou dando a consequência de a polarização política ser tanta. Logo, eu tenho uma oração subordinada adverbial que dá consequência, ou seja, consecutiva. Percebe essa ideia? Muito interessante, né? Bom, e tem mais uma outra oração que eu acho muito importante que a gente conheça, outra oração subordinada adverbial que é extremamente importante para a gente, que é a oração subordinada adverbial proporcional. E aí fique muito atento para o que eu for falar no final dela. Tem uma coisa que você não pode perder. Olha só, quando a gente traz uma ideia de proporção entre duas orações, um acontecimento, né, uma ação acontece em proporção a outra ação, então eu estou trazendo uma oração subordinada proporcional, ok? Quando eu digo assim, por exemplo, né? Quanto, isso aqui não é uma tese minha, isso é uma tese de grandes autores. Quanto mais sólidas as instituições, mais rico é um país, né? Então um país ele não tem que se preocupar com riqueza no sentido de ficar procurando petróleo e coisas, né? Né? Enriquecer dessa maneira, mas solidificar as suas instituições é uma maneira muito eficiente de enriquecer o seu país. Países mais sólidos institucionalmente, eles são mais ricos, né? O que significa um país sólido institucionalmente? Não fica mudando as suas políticas, né? Toda hora muda o governo, muda tudo, né?
ou você não pode confiar nos órgãos públicos, não sabe o que eles vão decidir e tudo mais, né? Não tem uma diretriz clara, né? A população não tem uma diretriz clara do que ela é. Bom, então esse país não tem instituições sólidas. Tanto acontecem muitos golpes, muitos impeachments, muitas mudanças bruscas de governo. Hora vai para lá, hora vai para cá, muito repentinamente. O mundo ele não entende muito bem como aquele país funciona e eles ou pessoas de fora desse país não investem ali, né? Então o país tende a não enriquecer, ele fica sendo um país instável, tem muita guerra civil, não sei o que e tal, né? Um país que se mantém sempre numa mesma linha, ele consegue enriquecer mais rapidamente, ele tem estruturas mais sólidas, o judiciário funciona, os bandidos são presos, né? Os inocentes são soltos, né? O poder se alterna em grupos que não são radicais, né? Enfim, essa é uma tese, né? Não estou dizendo que ela está correta ou errada. Quanto mais sólidas as instituições, mais rico é o país, segundo alguns acreditam. Então, um país é rico quanto mais sólida as suas instituições. Então, o país enriquece porque as instituições enriquecem. Bom, então eu tenho aqui, ó, quanto mais sólidas as instituições, o país é mais rico é o país. Bom, então eu estou colocando aqui uma ideia de proporcionalidade. Portanto, isso é uma oração subordinada adverbial proporcional, né? Okay? Por exemplo, a gente pode dizer uma outra frase, né? À medida que o cidadão pressiona os governantes trabalham melhor. Então, quando a gente pressiona um determinado trabalhador, ele tende a trabalhar melhor, e com o governante não é diferente, né? Mas a gente tem mania de não pressionar os nossos governantes, a gente tem mania de adular os nossos governantes quando nós o elegemos, em vez de ir lá e cobrar dele que ele faça um bom trabalho. Acho que essa é a única profissão do mundo que você tem apoiadores, pessoas que estão torcendo por você, em vez de te cobrar que você faça bem seu trabalho, né? À medida que o cidadão pressiona, os governantes trabalham melhor. Então, os governantes trabalham melhor. Quando o cidadão pressiona pouco, o governante trabalha melhor pouco. Quando o cidadão pressiona muito, o governante trabalha melhor muito, né? Então, a produtividade melhora. Então, se eu estou vinculando a melhora do trabalho com a medida da pressão, né? Então eu estou dizendo uma oração subordinada adverbial proporcional, ok? E aqui eu queria muito chamar a atenção para vocês para essa expressão à medida que. Cuidado, cuidado, olha só, essa expressão à medida que, escrevendo dessa maneira mesmo, à medida que, ela indica uma proporção, ok? Ela indica uma proporção. Atenção, é diferente dessa expressão aqui, ó, na medida em que. Essa aqui indica causa, Então, uma coisa é eu dizer à medida que o cidadão pressiona, os governantes trabalham melhor. Estou dizendo que os governantes trabalham melhor na mesma proporção em que os cidadãos pressionam. Na medida em que eu indico a causa, eu falo por que uma ação acontece. Então eu digo assim, por exemplo, a prova
será feita hoje, na medida em que a escola entrará em recesso. E se na medida em que, nada tem a ver com a ideia de proporção, tem a ver com a ideia de causa, né? Tem a ver com, é como se fosse eu já estava escrevendo porém, tem a ver com porquê, né? Tem a ver com pois, né? Ou seja, ela é causal, né? A prova será feita hoje porque a escola entrará em recesso, pois a escola estará em recesso, ok? Então, muita atenção a essa confusão que muitas vezes é feita entre o à medida que e o na medida em que. Duas expressões semelhantes, mas que têm significados e usos diferentes, ok? Muito bem, espero que tenham compreendido todas as orações adverbiais e estarei na aula presencial para tirar todas essas dúvidas, ok? Não deixe de fazer a atividade que acompanha esta videoaula. Um grande beijo!